Galera, eu vou fazer aqui mais um vídeo resposta ao canal do Salatiel Júnior. Eu já fiz um vídeo resposta a ele outra vez. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu gosto muito do canal do Sala. Ele fala sobre ateísmo muito bem, né? Quando ele vai falar sobre outros temas, ele acaba cometendo alguns equívocos. Eu discordo de bastante coisa, mas quando ele vai falar sobre ateísmo, sobre religião, criticando a Bíblia, que são vídeos mais objetivos, por isso podem ser até vídeos mais curtos, eu acho que ele fala muito bem e eu concordo com praticamente tudo que ele fala sobre religião, né, sobre críticas principalmente ao espiritismo, ao cristianismo, enfim. Mas eu vou responder aqui a uns pontos que eu discordei bastante nos dois vídeos dele, em que ele falou sobre Daniel Fraga e sobre liberdade de expressão, sobre censura, né, essas coisas, né. Sobre aquele caso lá que o Daniel Fraga teve vídeos censurados e tal. O Sala fala assim, né? Liberdade de expressão deve ser irrestrita. Primeiro, nenhuma liberdade deve ser irrestrita, porque liberdade ela acaba quando inicia a liberdade do outro, né? Então, liberdade ela sempre deve ter limites. Mesmo a liberdade de expressão, que aparentemente é uma coisa inofensiva, você só está falando, mas ela deve ter limites, sim. E eu vou falar quais são os limites que existem e que realmente devem ter e qual é a lógica, né? O Daniel Fraga, e eu falei isso com o Salatiel Júnior em off, né, via comentário, também falei ali no Facebook dele. O Daniel Fraga é um cara que incita a prática de crimes. E isso já é um crime por si só, porque viola o artigo 286 do Código Penal, né, que proíbe aí incitar publicamente a prática de crime, né, que a pena é detenção de 3 a 6 meses ou multa, né. E tipo assim, é um crime previsto no Código Penal, beleza. Eu não concordo com o Código Penal. Eu não concordo com muitas coisas do Código Penal, mas mesmo assim sou obrigado a segui-lo. Se você não gosta de pagar imposto, por exemplo, e você, Daniel Fraga, ou você anarcapitalista que acha que imposto é roubo, se você acha que imposto é roubo, você pega, sai da sua cidade, vai para o meio do mato, longe de qualquer estrada, rodovia federal e vive do que a terra te dá. Não queira viver aqui no meio da cidade cheio de serviços e bens estatais, embora haja muitos serviços e bens privados, há muitos serviços e bens estatais, inclusive essa internet que você está usando, né? E eu sei disso porque eu trabalho na Anatel, sei muito bem que se você só usa essa internet, você tem a sua linha telefônica, né, exclusiva, que é só sua por causa do Estado, né? Então você não pega internet mais, não pegue mais linha telefônica, né? Luz, energia elétrica, fornecimento de água, coleta de esgoto, tratamento, essas coisas básicas, né? Coleta de lixo, policiamento, né? Segurança, né? Transporte públicos, no que diz respeito, inclusive, a vias, a calçadas, a estradas, a ruas, pistas, né? Asfaltadas, manutenção. Você pega, larga tudo isso, vai para o meio do mato, vive do que a terra dá, e aí sim, você pode falar que você não vai pagar imposto, e beleza. Aí você vai estar sendo coerente com o seu anarcapitalismo. Muita gente fala que anarcapitalistas são coerentes com a sua ideologia, né? Por isso Daniel Fraga nunca recorre a processar ninguém e blá blá blá. Não é coerente nada, né? É completamente incoerente. Porque se fosse coerente não estaria usando internet, porque a internet é um serviço que o Estado fornece para você. Estaria lá no meio do mato, não pagaria imposto, porque não precisaria, né? Enfim. Ninguém iria te achar e beleza, né? Mas longe também de rodovias federais, porque se você estivesse próximo a uma rodovia federal, você estaria se aproveitando de uma estrutura construída pelo Estado e mantida pelo Estado, né? Então, incitar o crime de sonegação é crime. Sonegação é crime, é um crime previsto por uma lei antiga, né? A Lei 4729 de 1965, né? É diferente de você tentar sugerir publicamente que um crime deixe de ser crime. Por exemplo, a marcha da maconha, o pessoal, quero descriminalizar o comércio da maconha. Numa marcha, publicamente. Isso aí não é crime, beleza. Né, para que vocês não confundam aqui falando, você é contra, por exemplo, marcha da maconha, então? Não.
Que a marcha da maconha, você está propondo que um crime, que algo que é considerado crime, seja descriminalizado, ou seja, deixe de ser crime. O Daniel Fraga fez diferente. O que ele fez? Ele fala que você deve protestar contra o governo praticando crime, sonegando impostos, por exemplo. E não pode. E eu não vou entrar aqui na questão de imposto é roubo ou coisa e tal. Logicamente que, só falando rapidinho aqui, imposto não é roubo. Do mesmo jeito que você morar num condomínio e ser obrigado a pagar uma taxa de condomínio para manter as áreas comuns do condomínio, pagar os funcionários, pagar o síndico, enfim, não é roubo, né? Afinal, você está morando no local que você escolheu, que deve ser mantido e todos devem ser obrigados a pagar a taxa para manter esse local, as áreas comuns principalmente, né? E não deve ser uma coisa optativa. Você não deve pagar só se você quiser, porque senão ninguém iria pagar. Eu mesmo moro num condomínio, né? Moro aqui sozinho, num apartamento e tal, e moro num condomínio, e eu sou obrigado a pagar a taxa de condomínio. Se eu não fosse obrigado a pagar, eu não pagaria um centavo, entendeu? Eu tenho garagem, sou obrigado a pagar uma taxa extra por causa da garagem, tudo mais, né? Enfim, então, imposto não é roubo, tá? Simplesmente você paga porque você quer morar aqui, você quer morar num local onde tem todo o serviço, toda a estrutura estatal. E se você não quisesse pagar imposto, era só você ir para o meio do mato, mas não é isso que você quer, você só quer encher o saco. Quer incitar crime. Então, é o seguinte, como incitar a prática de crime é crime, porque você está falando que a pessoa deve protestar praticando um crime, sonegando impostos, é a mesma coisa de você falar que uma pessoa deve protestar contra o governo matando um funcionário público, ou matando um policial, ou batendo em pessoas, enfim, depredando ou quebrando patrimônio público ou privado, enfim. Se você vai na internet a público falar isso, você falar isso só em conversa de bar, beleza, você não está incitando crime publicamente. Mas se você falar isso no YouTube, que é um local público, um local onde todo mundo pode te ver, né, milhares de pessoas, milhões até, estão ali sujeitos a ver aquele vídeo que você está postando, então você está infringindo claramente esse artigo aí, o artigo 286 do Código Penal, e você deve ser preso ou pagar essa multa prevista aí na pena desse crime. Aí eu vou discordar do Salatiel Júnior, porque ele fala que a pessoa deve ter liberdade de expressão irrestrito, porque isso favorece o intercâmbio de ideias, mostra quem as pessoas realmente são e blá 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 blá. Só que é o seguinte, isso aí teria um custo muito grande no caso de uma pessoa incitar a prática de crimes ou incitar racismo, discurso de ódio, essas coisas. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa faz um vídeo incitando o crime, não falando que para um crime deixar de ser crime, né? Não falando, por exemplo, sonegação deveria deixar de ser crime, mas sim falando proteste sonegando, ou o assassinato não deveria deixar de ser crime, proteste assassinando, né? É um crime sem vítima e tal. A gente sabe que os dois crimes têm vítima, tanto sonegação quanto assassinato. Sonegação tem é um crime que tem múltiplas vítimas, né? Uma pessoa que sonega faz com que as outras pessoas tenham que pagar muito mais para manter toda a estrutura social, né, que é dada aí, que é mantida pelo governo, né, e também pelas próprias pessoas, né, porque nós somos o Estado. Então, vamos lá. Né. Aí é o seguinte, aí a pessoa fala num vídeo público aí do YouTube, sonegue, ou então assassine, ou cometa pedofilia, cometa o racismo, enfim, né, bata em vagabundos, né? Não chame a polícia quando você vê que um crime está sendo praticado, vá lá e mate o bandido com as suas próprias mãos. Aí, 1 milhão de pessoas veem esse vídeo, né? 900 mil pessoas falam, é besteira, esse cara tá doido, tá delirando. Aí refutam com bons argumentos esse vídeo. Até aí tudo bem, né? Está acontecendo o que você está falando, né, Sala? Intercâmbio de ideias está funcionando. Aí
Só que aí 100 mil pessoas veem aquele vídeo e concordam com aquele vídeo. Só que não fazem nada. Né? Pelo menos quase todo mundo desses 100 mil concorda, mas não fazem nada. Não vão sair por aí assassinando só porque o vídeo está falando para elas fazerem isso. Só que no meio das pessoas que concordam, 100 mil, digamos aí que, sei lá, 100 pessoas ou menos, 50, 20, 10, duas ou uma só pessoa, vá lá e cometa o crime. Cometa a sonegação, ou cometa o assassinato, ou faça uma chacina, ou mate negros, ou bate em pessoas, ou destrua patrimônio público ou privado, por causa da incitação do vídeo. Então, vale a pena o intercâmbio de ideias, sendo que esse vídeo causou claramente um prejuízo por causa desse vídeo incitando a prática do crime, pessoas praticaram o crime. É por isso que esse artigo aí do Código Penal diz claramente que não se pode incitar o crime publicamente. Agora, se você quiser incitar crime privado ali, né, por meio de amigos, né, em conversa de bar ou em casa, beleza. Agora você ir a público, ir na internet e falar para as pessoas praticarem crimes, isso não, isso aí não, né? Aí passou dos limites, e existe limite no que você deve falar. E eu discordo completamente de pessoas. O Daniel Fraga não falou, o Daniel Fraga fala isso, né? Porque é anarcocapitalista e é retardado mental. E o Salatiel meio que de forma velada parece que deu a entender isso também, mas que o próprio YouTube pode ter políticas de restrição ao que pode ou não ser dito. E o próprio YouTube vai fazer o controle porque é uma empresa privada, é dona do site, do portal, enfim, né, o Google, enfim. Eu discordo que esse controle tenha que ficar só a cargo do dono do site. Por quê? Quer dizer que o YouTube vai ter uma política anti-incitação de crime, por exemplo, anti-racismo. Mas, por exemplo, um Vimeo e Dailymotion, que também são sites privados, se eles não tiverem essas mesmas políticas anti-racismo, a pessoa pode ir lá incitar que a gente deve sair matando negros e tudo bem? De forma alguma. Por que você acha que regras privadas valem, mas regras estatais não valem? Isso é coisa de anarcapitalismo que não tem a menor lógica, né? Se uma regra estatal é boa, como essa, que proíbe o racismo, ela deve ser homogênea para todo mundo. Entendeu? Porque se você deixar só a cargo de cada entidade privada fazer essa regra, não, pode racismo. Aquele site falou que não pode ter racismo no site, mas aqueles sites ali todos deixam. Se você fazer isso, vai acontecer exatamente isso. Alguns lugares vai ter racismo, outros não. E não pode ter racismo em lugar nenhum, por exemplo. Não pode ter incitação a crime de sonegação ou assassinato em local nenhum. Não é só em um local ou outro. Não pode ter em local nenhum. Então, por isso que o Estado deve agir para proibir em tudo, em todos os locais, esse tipo de crime, né? Eu não tenho medo de que o meu canal seja censurado porque eu não faço o que o Daniel Fraga faz, eu não passo dos limites, eu respeito a lei, eu não estou incitando crimes. A maioria dos outros canais também não está fazendo isso. Aí eu vou deixar uma discórdia aqui, né? Há um vídeo que eu gostei muito na época lá do canal do Pirula, né? E eu não costumo quase nunca discordar do Pirula, mas tem um vídeo chamado Fantasma dos Natais Futuros, em que ele fez esse mesmo tipo de campanha do Salatiel. Falou, olha, a censura ao canal Daniel Fraga abre um precedente. Vários outros canais vão começar a ser censurados e tal, ou podem começar a serem censurados e tal. Não, não. O Daniel Fraga passa dos limites. Eu não passo. Eu respeito a lei. Eu não estou incitando crime nenhum. Mas, enfim, tem um repúdio ao Daniel Fraga e sua incitação a crimes. E eu acho que ele deveria ter cadeia ou essa multa. E se ele só está tendo vídeo censurado, tá de graça para ele. Saiu de graça. Né? Ele deveria ter
sido intimado na justiça, preso ou pagado essa multa aí prevista pelo Código Penal. Então, beleza? Então, falou aí, gente, e tchau.